Boa noite, meus queridos irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam sobre todos nós. Vamos abrir nossas Bíblias na Epístola aos Hebreus. Epístola aos Hebreus, nós estamos expondo esta epístola. Hoje chegamos no capítulo 3. Epístola aos Hebreus, capítulo 3. Os irmãos verão como a palavra de Deus é viva, é verdadeira, é eficaz. Como ela fala ao nosso coração, como ela é oportuna em toda e qualquer situação. Veremos como hoje, vivendo dias tão difíceis como temos vivido, de tanta apreensão, uma palavra do Senhor vem nos trazer uma mensagem de esperança e fé naquele que é todo poderoso e todo amoroso, Jesus Cristo. Hebreus capítulo de número 3. Acompanhe com atenção e com fé a leitura da palavra do Senhor. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que a estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Tem aqui o versículo de número 6. Como já oramos, que o Senhor esteja aplicando ao nosso coração a sua santa, bendita e preciosa palavra. Irmãos queridos, como é muito perigoso não compreendermos que a palavra de Deus ela tem uma unidade. Como é perigoso quando nós olhamos para a palavra de Deus como se fossem histórias desconexas, como se tivessem vários temas divergentes e desconexos. Como é perigoso não entendermos que há uma unidade, como na teologia bíblica se diz, como o cordão que unifica toda a Bíblia, o cordão dourado. Como é perigoso quando nós olhamos para as histórias da Bíblia e não compreendemos que elas têm uma razão de ser, que elas apontam para algo. Por exemplo, quando professores não entendem bem essa unidade, não compreendem a ideia que existe uma história maior nas Escrituras e ensinam para as crianças as histórias fragmentadas, como se elas tivessem um fim em si mesmo. E como é ruim as crianças aprenderem assim e crescerem assim. Por exemplo, elas ouvem a respeito de Davi e elas aprendem sobre quando Davi derrota o gigante filisteu Golias. E quando lhes é passada essa história como um fim em si mesma, quando lhes é passada que a personagem principal é Davi, quando é focado apenas Davi, quando é passado como se essa história não tivesse relação com toda a Bíblia e não apontasse para nada mais, sabe o que acontece? As crianças entendem que Davi é um grande herói, que Davi foi alguém que tinha uma ótima pontaria e muita coragem, logo ele é um super-herói. Quantas vezes não apenas as crianças, nós olhamos para as personagens bíblicas e as enxergamos como heróis e não conseguimos compreender a ligação que todas as histórias na Bíblia têm. Olhamos, por exemplo, para a história de Noé e da Arca e não conseguimos enxergar que aquilo apontava para algo maior. E ficamos concentrando a nossa atenção, e por vezes as crianças, apenas na questão dos animais, e não conseguimos compreender que a arca aponta para o Salvador, que não nos liberta, não nos livra de apenas a morte física, mas a morte eterna. Como é perigoso quando olhamos, por exemplo, para as personagens bíblicas e enxergamos como heróis em si mesmos, personagens principais quando não são. Porque Davi, por exemplo, não foi um grande rei, foi um grande rei, mas não um grande rei. Davi apenas apontava para aquele que viria dele, da raiz de Davi, Jesus Cristo, Rei dos Reis. E assim, meus irmãos, Abraão
e todos os patriarcas, e também passando por Moisés, e todos apenas apontavam para aquele que é maior, sublime, superior. E sabe por que isso é importante? Porque se você recorrer a esses, até considerados como heróis da fé, lá em Hebreus 11, eles não poderão socorrer. Conquanto Davi tenha sido um grande rei, ele não foi o grande rei. E Davi não pode fazer nada por você hoje, e nem Arão, o sacerdote, e nem Abraão, e nem mesmo Moisés. Sabe, irmãos queridos, nós precisamos olhar para Jesus. O texto de hoje nos ensina isso. O autor aos Hebreus vai nos ensinar, queridos, que nós não devemos fitar nossos olhos em pessoas, em coisas, em situações, mas nós devemos olhar fixamente, devemos fixar o nosso pensamento em Jesus Cristo. É interessante, queridos, que precisamos voltar sempre para qual é o propósito desta carta. Por que o autor aos Hebreus escreveu o que escreveu? Lembremos que ele era um pastor, aquele tipo de pastorzão que amava o rebanho, pastor verdadeiro, e estava preocupado com aqueles nossos irmãos do passado. Aqueles nossos irmãos, eles eram oriundos do judaísmo, convertidos ao cristianismo, e agora estavam passando uma situação de perseguição. Eles que haviam deixado o judaísmo, haviam deixado aquilo que apontava para Cristo, aquilo que era sombra, para aquilo que é de fato superior, o Evangelho de Jesus Cristo. Agora eles estavam sendo pressionados a voltar para aquilo que é inferior, para aquilo que apenas apontava, para aquilo que era apenas sombra. Então, irmãos queridos, o que a carta aos Hebreus foi escrita com o objetivo de exortar os cristãos que se encontravam sob o fogo da perseguição, a fim de permanecerem firmes na fé em Jesus Cristo. O início aqui do capítulo 3 exemplifica essa temática, tanto no início quanto no final, com uma exortação à perseverança. Então inicia nos encorajando a manter fixos os nossos pensamentos em Jesus Cristo. E veremos a conclusão do capítulo no outro dia, que vai nos levar também a nos manter a nossa coragem e esperança no Senhor. Hoje, meus irmãos, nós vamos aprender a respeito daquele que nós devemos olhar firmemente para ele. Como eu disse, o autor aos Hebreus aqui, ele está apontando, ele está exortando, ele está encorajando aqueles nossos irmãos a não deixar a Cristo, a não deixar o Evangelho. Ele com a expressão por isso. Por isso o quê? Aqui faz uma ligação do que ele havia falado antes, por exemplo, a respeito de Jesus Cristo, que é o nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote, é aquele, meus irmãos, que venceu, derrotou o diabo e derrotou a morte. É aquele, meus irmãos, que nos garante, que nos conduz à glória. Então, o autor aqui está dando continuidade ao seu pensamento. E o que ele nos escreve, a partir daqui, ele se refere aos nossos irmãos do passado como santos irmãos. Por que santos irmãos? Eram pessoas que haviam sido, através de Cristo, feitas filhas de Deus. E agora eram irmãos, através daquele que é o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, como nós vimos. E eles eram santos, ou seja, no sentido de separados e santificados pelo próprio Senhor Jesus Cristo, como nós vimos também no capítulo anterior. E ele diz, por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial. Ele lembra que aqueles nossos irmãos do passado eram vocacionados por Deus, vocacionados para a glória, vocacionados para a salvação, eleitos em Cristo Jesus. E tudo isso por quê? Por causa do que Jesus fez, por causa de quem Jesus é. E a seguir ele vai dizer, considerai atentamente. Aqui é o ponto principal. O autor aos Hebreus está exortando aqueles nossos irmãos do passado e a nós hoje a olharmos com firmeza para Jesus. Essa expressão aqui que nós lemos, considerai. Vejam que na nossa versão revista e atualizada ele diz, considerai atentamente. O apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Considerai atentamente. A nova versão internacional traduziu no sentido de firmar o nosso pensamento.
A Bíblia, na tradução da linguagem de hoje, fala sobre fixar os olhos. É essa a ideia. Considerai atentamente, a expressão aqui da língua grega, tem a ideia de você mentalizar, de você fixar a sua mente, ou seja, de você fixar os seus pensamentos, os seus olhos em Cristo. Irmãos, como é importante aprendermos ou sermos lembrados que os nossos olhos não podem estar fixados nas situações como nós vimos pela manhã, não podem estar fitos em nós mesmos, não podem estar fixados nas circunstâncias, não podem estar fixados no que o homem não pode fazer, mas os nossos olhos vão estar fitos em Cristo. Considerai atentamente aqueles nossos irmãos do passado, contra o perigo da apostasia, contra o perigo do abandono da fé, do Evangelho de Cristo. Eles estão sendo aqui exortados, eles foram exortados a considerar a Jesus, a olhar para Jesus. E você e eu somos exortados por Deus hoje. Somos exortados pelo Senhor hoje a olhar para o Senhor, a considerar atentamente, a considerar firmemente, a olhar firmemente para Jesus, aquele que é o apóstolo e o sumo sacerdote da nossa confissão. Irmãos queridos, isso fará toda a diferença. Não há dúvidas de que o fato de olharmos firmemente para o Senhor, o fato de mentalizarmos o Senhor, o fato de colocarmos a nossa mente no Senhor, o fato de olharmos apenas para o Senhor vai fazer toda a diferença. Sabe por quê? Porque muitos têm se frustrado ao olhar para pessoas. Aqui nós vamos aprender que o autor aos Hebreus vai fazer uma comparação entre Cristo e Moisés, porque Moisés foi um grande libertador e para o povo judeu um grande herói. E eles corriam o risco de olhar para aquilo que era menor, para aquilo que apontava para aquele que de fato é grande. Por exemplo, nós já vimos que desde o capítulo 1 que nós não podemos olhar para os anjos como superiores, como os judeus faziam, tendo em grande consideração os anjos, entendendo que as tábuas da lei, por exemplo, tinham vindo das mãos de anjos para Moisés, colocando a esperança, a expectativa em anjos. Não. Assim também nós não podemos, sejam anjos, sejam pessoas com um nome renomado, pastores, grandes pregadores. Quantas vezes pessoas caem na frustração porque fixam os olhos em pessoas. Por mais honradas e capacitadas que sejam as pessoas, nenhuma chega aos pés daquele que é perfeito, daquele que é o Todo-Poderoso Jesus Cristo. E então nem anjos, nem sacerdotes, e aqui logo mais nós veremos a respeito de Moisés, a comparação com Moisés. Nós precisamos fixar os nossos olhos, nós precisamos considerar, colocar a nossa mente em Cristo e apenas em Cristo, se nós não queremos experimentar a frustração, se nós não queremos experimentar o medo, se nós não queremos experimentar a tristeza o desespero, nós precisamos olhar firmemente para Jesus Cristo. Agora, quais os motivos nós temos para olhar para Jesus? Nos versos de 1 a 6, nós podemos verificar quais motivos nós temos para fixar nossos olhos em Jesus, para considerar a Jesus. Em primeiro lugar, devemos considerar a Jesus por causa dos ofícios de Jesus e, consequentemente, por causa da obra de Cristo. Veja comigo novamente o versículo 1. Quero convidar os irmãos para que leiamos juntos. Leiamos. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Aqui, Jesus é chamado de o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Depois de ele se referir àqueles nossos irmãos do passado como santos irmãos, como vocacionados, ele vai dizer que nós precisamos considerar a Jesus, aquele que é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Nós temos aqui ofícios de Cristo. Apóstolo, a palavra apóstolo significa enviado. É aquele que foi enviado por Deus. Jesus Cristo é chamado de apóstolo. Jesus Cristo também é chamado de sumo sacerdote. E isso da nossa confissão.
Então o autor chama Jesus de apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. O que é a nossa confissão? É aquilo que declaramos diante do mundo. É nossa declaração, é nosso testemunho diante do mundo. Nós devemos declarar a Cristo como o apóstolo e o sumo sacerdote. Aquele que é o sumo sacerdote, o apóstolo. Declaramos diante do mundo que Jesus é o apóstolo de Deus. E nesse sentido, a palavra apóstolo, como eu disse, a palavra grega significa enviado. Jesus é o enviado por Deus para trazer a mensagem divina e para cumprir a missão de que Deus o encarregou. Nós conhecemos João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E Jesus veio com qual missão? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio, e Jesus não veio para qualquer missão. Jesus veio para proclamar a salvação. Jesus veio, como Isaías já havia profetizado, para proclamar a salvação aos perdidos, para curar. Jesus veio para trazer salvação, como o anjo orientou a José. Ele exporás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ele, meus irmãos, é o enviado do Pai. Ele é o enviado de Deus. E isso, meus irmãos, é isso que o apóstolo faz. Ele é encarregado de uma missão. E a palavra apóstolo significa, então, enviado. Jesus, o apóstolo de Deus, e foi enviado para nos salvar, nos instruir e nos guiar neste mundo. E aqui já começa a comparação, ainda que o autor ainda não cite Moisés, mas Moisés também foi um enviado. Lembram-se de Gênesis 3, quando Deus aparece para Moisés uma sarça que ardia e não se consumia, e Deus fala com Moisés, e Deus fala para Moisés ir até Faraó. Moisés tinha uma missão. Deus estava enviando Moisés para ser um instrumento dele na libertação do seu povo que estava escravo no Egito. E é interessante lembrar que lá em Gênesis 3, Moisés, ao ouvir a ordem do Senhor, aliás, desculpe, Gênesis 3, não, Êxodo 3, desculpe, é interessante lembrar lá em Êxodo 3, a partir do versículo 10, quando Deus diz: vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Lembra-se qual foi a resposta de Moisés para o Senhor? Está lá no versículo 11 de Êxodo 3. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Essa foi a resposta de Moisés. Quem sou eu para esta obra? De fato, meus irmãos, aquele que estava sendo enviado não era ninguém. Aquele que Deus estava enviando para libertar o seu povo do Egito, para ser um instrumento, não era ninguém. Diferente de Jesus, enquanto Moisés seria apenas um instrumento nas mãos do Deus Todo-Poderoso, Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Enquanto Moisés reconhece que não era ninguém, Jesus era o Verbo que estava com Deus e era Deus e se fez carne. Deus lhe respondeu: eu serei contigo, diz para Moisés aqui em Êxodo 3, verso 12, eu serei contigo. E Moisés responde no verso 13: eis que quando eu vier aos filhos de Israel, eles disseram: Deus dos vossos pais me enviou. Veja a ideia de apóstolo: me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi. Moisés estava preocupado com o que eles iriam perguntar e o que ele deveria responder. E Deus responde para Moisés lá em Êxodo 3, verso 14: eu sou o que sou, disse mais, assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Sabe quem estava enviando a Moisés o eu sou? Aquele que é, aquele que não foi criado, aquele que existe desde sempre. Moisés deveria chegar diante do faraó, diante do seu povo ali no Egito, e dizer para o povo: o eu sou, aquele que não foi criado, aquele que criou todas as coisas, o Deus da aliança, aquele que é o Deus Todo-Poderoso, me enviou. Jesus, meus irmãos, enviado pelo Pai, não precisaria dizer o eu sou me enviou. Ele poderia dizer: eu sou. Ele mesmo é o Senhor. Ele é aquele que é eterno, porque ele estava no princípio com Deus e era Deus. Irmãos queridos, Jesus não é apenas um apóstolo. Diferente de Moisés e diferente de todos os demais apóstolos, Jesus é o apóstolo, Jesus é o enviado, Jesus é aquele que é o próprio Deus vindo neste mundo, Emanuel, Deus conosco. Então, declaramos diante do mundo que Ele é o enviado de Deus. Ele é aquele que é todo-poderoso e veio não para ser um instrumento nas mãos de Deus,
veio sendo o próprio Deus, bem diferente de Moisés. Diferente de Moisés, que mesmo Deus tendo falado isso para ele, Moisés diz assim: mas o que vão pensar? Mas o que vão falar? Moisés continua dando desculpas para o Senhor. Basta você continuar lendo lá Êxodo 3, e você vai ter as desculpas que Moisés vai colocando diante do Senhor. Jesus não dá nenhuma desculpa para o Pai. Jesus vem a este mundo e vem para fazer aquilo que nenhum outro homem poderia fazer. Nem Moisés, nem Davi, nem nenhum outro. Ele vem para obedecer de forma perfeita. O enviado de Deus vem para fazer aquilo que nenhum de nós pode fazer. Ele vem para obedecer de forma perfeita. Ele vem para dar a sua vida e derramar o seu precioso sangue. É por isso que, além de ser chamado de apóstolo, veja comigo novamente aí o verso de número 1, ele é chamado também de sumo sacerdote. Ele não é apenas o apóstolo, o enviado de Deus, não aquele que simplesmente representa Deus, mas é o próprio Deus. Ele também é chamado de sumo sacerdote da nossa confissão, ou seja, declaramos diante do mundo que Jesus é o nosso sumo sacerdote. O sacerdote era alguém que fazia mediação entre Deus e o povo. Era alguém que representava o povo diante de Deus. O apóstolo era alguém que representava Deus diante do povo, e o sacerdote era alguém que representava o povo diante de Deus. E o sacerdote, ele precisava oferecer sacrifícios em favor do povo para perdão de pecados. E o sumo sacerdote fazia isso, e anualmente entrava no Santo dos Santos. E aí nós nos lembramos da figura, por exemplo, já que estamos falando de Moisés, lembramos de Arão. E o sacerdote precisava seguir todo aquele ritual de purificação. E ele não era perfeito. E se ele falhasse em alguma coisa, Deus o matava ali mesmo. Irmãos queridos, Jesus Cristo não foi um sacerdote como os outros. Não foi um sacerdote puramente humano, mas sendo ele o próprio Deus, ele é o nosso sumo sacerdote. É aquele que fez mediação entre nós e Deus, é aquele que veio para nos reconciliar com Deus, coisa que nenhum sacerdote humano pode fazer. Que oferece sacrifícios a Deus para satisfazer o sacerdote, aquele que oferece sacrifícios a Deus para satisfazer as demandas divinas e nos trazer perdão e reconciliação. Cristo, irmãos queridos, ele representa Deus diante de nós como apóstolo e nos representa diante de Deus como sumo sacerdote. Ele é o sumo sacerdote perfeito. Enquanto o sacerdote humano precisava pegar um animal sem defeito e fazer aquele sacrifício, Jesus Cristo não pega um animal sem defeito. Ele é o Cordeiro de Deus imaculado, santo, perfeito, puro, justo. Ele é o sumo sacerdote que entrega a si mesmo como sacrifício em nosso favor. Um sacrifício não transitório como os do passado. Um sacrifício não passageiro. Um sacrifício não limitado. Mas um sacrifício eterno. Um sacrifício perfeito. Um sacrifício suficiente. Ele é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. De forma, queridos irmãos, que devemos olhar para Ele. Quando você olha para você, você fica desanimado. Sabe por quê? Porque assim como eu, você é falho, você é imperfeito, você é pecador. E o diabo aproveita disso e aponta o dedo dizendo: ele é o nosso acusador, imperfeito, não merece nada, está condenado. Mas quando nós olhamos para Jesus, a como muda, porque Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é aquele que pagou o preço. Ele é aquele que obedeceu e a justiça dele foi imputada a nós. Ele é aquele que levou a culpa dos nossos pecados. Ele é aquele que na cruz declarou: está consumado. Olhem para Jesus, parem de olhar para você. Está cheio de gente desanimada, está cheio de gente frustrada, com medo de perder a salvação, com medo de não ir para o céu, tentando desesperadamente conquistar o favor de Deus, o amor de Deus, a salvação de Deus. Pare com isso. Sabe por que as pessoas estão fazendo isso? Porque estão olhando para si mesmas. Não estão olhando para aquele que é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Pare de olhar para você mesmo. Pare de olhar para a igreja. Tem crescido o número de pessoas desigrejadas. Sabe por quê? Só olham para a igreja. E às vezes dizem assim: não vou na igreja não. Na igreja só tem um monte de gente hipócrita, um monte de pecador. E é verdade. E ela também é uma pecadora, teria um lugar para ela aqui também. E o problema de nós não olharmos para Jesus é que nós vamos olhar para pastor, vamos olhar para os irmãos, vamos olhar para a instituição e vamos ver defeitos, vamos ver erros. Porque só Jesus é perfeito. Assim, queridos irmãos, como o autor aos Hebreus,
está exortando aqueles nossos irmãos do passado a olharem só para Jesus, a considerarem firmemente Jesus. Ele está nos dizendo hoje: considere Jesus, considere Jesus, o apóstolo e o sumo sacerdote da nossa confissão. Considere a Ele e proclame a Ele. Sabe o que as pessoas precisam ouvir? Não é a respeito do nosso time de futebol, não é a respeito do político que nós admiramos, não é a respeito dos nossos dotes, das nossas capacitações, e como nós gostamos de falar disso. Não é a respeito, meus irmãos, de nada mais, a não ser de Cristo. A maior necessidade, queridos, nesse mundo, que nesses dias está com tanto medo e pavor, é ouvir de Cristo. O problema é quando nós não estamos confessando aquele que é o apóstolo e sumo sacerdote. Nós não temos confessado a Cristo, aquele que é superior. Por vezes falamos de Moisés, falamos de Davi, falamos de pessoas, falamos de coisas, falamos de denominações, mas não falamos daquele que é superior, santo, perfeito, todo-poderoso, que é Jesus. Considere firmemente aquele que é o apóstolo e sumo sacerdote a nossa confissão. Considere, confesse, proclame. Por que, meus irmãos? Por causa dos seus ofícios. Jesus Cristo veio como o enviado de Deus. Jesus Cristo veio para pagar o preço, para nos resgatar e reconciliar com Deus. Ele é o apóstolo. Ele veio para representar a Deus sendo o próprio Deus. Ele veio para nos representar diante de Deus. Ele é o nosso sumo sacerdote. Por isso nós não precisamos pagar mais nada. A pergunta que fica desde já para nós é: temos nós considerado a Cristo? Temos nós considerado a Jesus? Temos nós olhado firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé? Mas há um outro motivo pelo qual nós devemos considerar firmemente a Cristo. O segundo motivo está aí no verso de número 2. É por causa da fidelidade de Jesus. Vamos ler mais uma vez juntos agora o versículo de número 2. Leiamos. O qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. O qual era fiel àquele que o constituiu. Irmãos queridos, nós podemos destacar que o segundo motivo para nos concentrarmos em Jesus, para colocarmos os nossos olhos em Jesus, para colocarmos a nossa mente em Cristo, é que diferente de nós, diferente de pessoas, Ele é fiel. Então, Ele cumpriu com fidelidade a sua missão e, portanto, Ele é confiável. Já parou para pensar? Jesus Cristo cumpriu com fidelidade a sua missão. A missão de Jesus era vir a este mundo, viver uma vida que não foi uma vida fácil. Exercer um ministério que não foi um ministério fácil, pelo contrário. Ministério que Isaías havia já profetizado 700 anos antes dele vir ao mundo, antes de Cristo vir ao mundo, dizendo que ele seria homem de dores e que sabe o que é padecer, como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado, dele não fizemos caso. Jesus Cristo veio, sim, meus irmãos, para cumprir com o seu ministério, com aquilo que, na chamada economia da Trindade, havia sido designado a ele, um papel não fácil e impossível para qualquer um de nós. Ele veio, meus irmãos, e ele cumpriu com fidelidade. Ele veio não para fazer a sua vontade, como ele disse, mas para fazer a vontade do Pai. E ele obedeceu até a morte de cruz. Irmãos queridos, Jesus Cristo foi fiel, fiel à palavra, fiel ao Pai, fiel a Ele mesmo, fiel ao seu próprio caráter. Ele cumpriu com fidelidade a sua missão. Portanto, devemos e podemos confiar nele. É fácil confiar em alguém que é fiel, que transmite segurança. Uma pessoa que não é fiel não é uma pessoa confiável. Essa semana eu falava para uma das minhas crianças: o problema é que você mentir, é que nós não vamos confiar em você, eu disse. O problema da mentira é que quebra a confiança. E é assim mesmo. Alguém que não é fiel, alguém que mente, alguém que não cumpre, não é confiável. Você marca com a pessoa, ela não vai. Você marca a segunda vez, ela não vai. A pessoa promete e não cumpre. Você vai confiar nessa pessoa? Não. E pessoas que fazem isso são pessoas com problema de caráter, e são pessoas que as pessoas não conhecendo e ninguém confia nela. As pessoas às vezes acham até ruim. Por que ninguém confia em mim? Porque não é fiel. Agora, nenhum de nós, meus irmãos, é perfeitamente fiel. Por vezes nós falhamos
Falhamos, às vezes, até por não conseguir fazer aquilo que nos propomos a fazer. Mas Jesus Cristo, diferente de nós, Ele não apenas tem todo o poder para cumprir o que Ele promete, mas Ele também, meus irmãos, é santo, justo e bom. Tem um caráter santo e puro, justo e bom, por isso Ele cumpre o que Ele promete. Ele, queridos, é o Deus fiel, portanto Jesus Cristo é confiável. Eu e você precisamos fitar nossos olhos, nossos pensamentos, nossa mente. Nós precisamos considerar atentamente a Cristo, porque Ele é fiel, completamente e perfeitamente fiel. E como eu dizia, é fácil confiar em alguém que é fiel, que transmite segurança. E Jesus jamais quebrou o mandamento. Lembre-se, Jesus obedeceu todas as ordens do Pai, mesmo isso lhe custando a própria vida. E Ele foi obediente, como citado há pouco, obediente até a morte e morte de cruz. Ele, meus irmãos, cumpriu a missão de salvar pecadores, e para isso Ele precisou dar a própria vida. Quando Jesus entrou em Jerusalém, montado no jumentinho emprestado, e se dirigiu até a cidade, para encontrar com seus discípulos lá no Sinédrio, Jesus sabia por que ele estava entrando naquela cidade. Não era para ser simplesmente ovacionado pelo povo, porque os mesmos que disseram, Hosana que vem em nome do Senhor, muitos deles depois estavam gritando, crucificam, crucificam. Jesus sabia, meus irmãos, por que ele estava entrando em Jerusalém na Páscoa, porque seria Ele a oferta. Seria Ele a oferta. Jesus sabia, meus irmãos, que aquilo que havia sido apontado no Antigo Testamento, quando Moisés, o libertador usado por Deus, na verdade Deus foi o libertador, quando Moisés, o instrumento daquele que é o libertador, a última praga, Deus, através de Moisés, manda que as pessoas, que o povo dele, aspergisse sobre os umbrais da porta o sangue do Cordeiro sem defeito. Aquilo apontava para o Cordeiro de Deus. E Jesus sabia que ele estava entrando em Jerusalém, e que horas depois, o seu sangue que seria derramado, o do Cordeiro sem defeito, sem mácula, para a salvação do povo. Diferente dos dias de Moisés, não para uma libertação simplesmente de passageira, ou uma libertação de um jugo humano, mas a libertação da escravidão do pecado e da morte eterna. Irmãos queridos, Jesus Cristo foi fiel até a morte. Então Cristo foi fiel, por isso podemos considerá-lo atentamente, nos concentrar nele e colocar nele a nossa confiança. Para ilustrar, o autor diz o seguinte: da mesma maneira que Moisés foi fiel. Começa agora a comparação aqui declarada com Moisés. Mas antes do autor se referir a Jesus como superior a Moisés, ele faz uma comparação de igualdade. Assim como Moisés foi fiel. Isso fazia muito sentido para aqueles primeiros leitores, porque lembre-se, meus irmãos, o autor aos Hebreus está escrevendo para judeus convertidos ao cristianismo. Aquilo fez muito sentido certamente para eles. Por quê? Porque para os judeus Moisés de fato tinha sido um fiel ministro no Antigo Testamento. Lá em Números 12, verso 7 diz, na qual Deus diz de Moisés exatamente isso: fiel em toda a minha casa. Certamente quando eles leram isso, eles lembraram desse texto de Números. Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. E aqui o que o autor está dizendo é: Jesus Cristo, a semelhança de Moisés, foi fiel. Moisés era a figura mais importante para os judeus. Porque, queridos, foi ele quem libertou o povo do Egito, deu-lhes a lei, organizou Israel como nação. Moisés foi o grande líder, o grande profeta. Foi aquele que Deus usou para escrever o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Moisés, de fato, foi o líder incontestável dos judeus, a pessoa que eles mais admiravam e em quem eles se gloriavam. O autor aqui está dizendo: assim como Moisés foi fiel, Jesus foi fiel. Jesus e Moisés tinham algo em comum. Os dois foram fiéis a Deus. Os dois cumpriram o ministério, a missão que Deus lhes havia dado. E como diz o versículo 2, como também Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Em toda a casa de Deus. Afinal de contas, meus irmãos, o autor de Hebreus instruiu seus leitores sobre o apostolado e o sumo sacerdócio de Jesus. E nós aprendemos que precisamos considerar a Cristo por causa do seu ofício. E precisamos considerar a Cristo por causa da fidelidade de Cristo. E é importante dizer que Moisés foi fiel àquele que o designou,
E algumas Bíblias eu notei, ao estudar esse texto, que traduziram assim: que Jesus foi fiel, assim como Moisés. Se nós observarmos aqui na nossa versão Revista Atualizada, ele diz: o pau é fiel. E eu creio, meus irmãos, que essa tradução da versão Revista Atualizada está correta. Porque a ideia, como escreveu Simon Kistemaker, ele diz que o autor, ao usar um presente do particípio no original, sugere que a obra para o qual Deus designou Jesus não terminou quando a sua tarefa terrena foi concluída. Jesus não apenas foi fiel, Jesus é fiel. Você já parou para pensar nisso? Às vezes nós pensamos em Jesus como alguém que cumpriu uma missão. Alguém que veio a este mundo como de fato ele veio. Alguém que obedeceu de forma perfeita e cumpriu toda a lei como de fato ele fez. Alguém que morreu na cruz levando sobre si a culpa pelos nossos pecados, os pecados do seu povo como ele fez. Alguém que ressuscitou ao terceiro dia e depois subiu aos céus com o seu corpo transformado em glória, e assim aconteceu. E por vezes, meus irmãos, nós achamos que acabou a obra de Cristo. Ele foi fiel e pronto. E bom. Mas o autor aqui está correto. E a nossa tradução está correta em traduzir não que Jesus foi fiel, mas que Jesus é fiel. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Jesus continua no céu. Jesus continua a ser fiel em sua obra sumo sacerdotal de intercessão. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, diz que Jesus está à direita de Deus e intercede por nós. Jesus continua fiel à aliança, continua fiel ao seu povo, porque o seu povo necessita das intercessões dele. Meus queridos irmãos, nós temos um Salvador que não somente pagou o preço, mas continua sendo fiel diante do Pai em nosso favor, porque nós continuamos necessitados dia após dia da ajuda do Senhor, do socorro do Senhor, da compaixão do Senhor, do sustento do Senhor, da intercessão do Senhor. Jesus Cristo continua, e Ele é fiel como intercessor e em preparar um lugar para o seu povo, como Ele mesmo disse lá em João 14:3. Ele continua fiel, como diz também o Kistemaker, em amar e aperfeiçoar a igreja, da qual Ele é o cabeça. É Ele quem tem sustentado a sua igreja, é Ele quem tem santificado a sua igreja, é Ele quem tem guiado a sua igreja. Jesus continua fiel. Por isso, amados e queridos irmãos, a coisa mais acertada a fazer é, ao invés de olharmos para nós mesmos, ao invés de olharmos para os outros, ao invés de olharmos, queridos, para a força humana, nós precisamos considerar atentamente, olhar firmemente para aquele que é fiel, para aquele que foi fiel e continua sendo fiel, aquele que nos tem sustentado e continuará a nos sustentar até ao último dia. Olhe para Jesus, Ele é fiel. Ele é digno de toda confiança. Ele continua fiel em amar e aperfeiçoar a sua igreja. Paulo afirma isso de modo eloquente lá em Efésios 2:21, quando ele diz: nele todo edifício está unido e cresce para tornar-se um templo santo do Senhor. Nele todo edifício está unido e cresce. Sabe por que a igreja é santificada? Por que a igreja cresce? Por que o reino de Deus se expande? Porque Cristo continua sendo fiel. Se dependesse de nós, meus irmãos, o reino de Deus não iria para frente, porque nós não somos perfeitos, não somos poderosos, não somos fiéis, mas Jesus Cristo é. Olhe para Ele com toda atenção. Terceiro e último motivo, por que é que nós devemos considerar a Jesus? Por que é que nós precisamos olhar para Jesus? Porque, além do seu ofício, Ele é o apóstolo e o sumo sacerdote da nossa confissão, além dele ser confiável e ainda tão necessário para nós, porque Ele é fiel. Em terceiro e último lugar, por causa da superioridade de Jesus. A partir, queridos, do verso de número 3, o autor aos Hebreus vai comparar Cristo a Moisés e vai mostrar de forma clara a superioridade de Cristo sobre Moisés. Depois de mostrar a superioridade de Cristo sobre os anjos, a superioridade de Cristo sobre os profetas, agora o autor aos Hebreus passa a mostrar para aqueles primeiros leitores que tinham a Moisés como grande libertador, que Jesus Cristo, sim, é um grande libertador, muito superior a Moisés. Veja comigo, verso de número 3, diz-nos assim, eu vou ler o verso 3, peço que os irmãos leiam o versículo de número 4. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés,
Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Irmãos queridos, Jesus é superior a Moisés. De que forma, queridos, nós vemos aqui Jesus superior a Moisés? Em primeiro lugar, meus irmãos, nós vemos aqui Jesus superior a Moisés. Ele usa aqui a palavra casa. Vejam novamente, verso de número 3. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés. Jesus tem sido considerado digno de tanto maior glória, maior honra do que Moisés. Por que isso, meus irmãos? Porque Jesus merece receber glória maior do que do grande Moisés, o príncipe do Egito. Por que Jesus é digno de receber tanto maior glória do que aquele que liderou o povo de Deus, do que aquele que foi o instrumento para a lei do Senhor, que organizou a nação e foi canal da revelação de Deus? A resposta é dada aqui pelo autor de Hebreus como de forma aqui de metáfora de uma casa. Percebem a figura de casa que o autor usa? Quem é maior? A pergunta é: a casa ou o construtor? A casa ou o seu dono? A resposta é o dono da casa e o seu construtor. Percebam o que diz o texto na continuação aqui do verso de número 3. Quanto maior honra do que a casa que tem aquele que a estabeleceu. Por quê? Verso 4, pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que a estabeleceu todas as coisas é Deus. Irmãos, enquanto Moisés, ele serviu a casa, e nós veremos que a ideia aqui de casa não é um templo, não é o tabernáculo, mas é o povo de Deus. Enquanto Moisés serviu ao povo de Deus, fez parte do povo de Deus, Jesus Cristo, meus irmãos, é aquele que é o construtor, é o edificador do povo de Deus, da igreja. Moisés é apenas um servo, é o empregado da casa, E como eu já disse, irmãos, a casa é o povo de Deus, que no Antigo Testamento era representado pelos judeus e no Novo Testamento a igreja. Somos nós hoje, a igreja do Senhor Jesus Cristo. O que o autor está dizendo, Jesus é superior a Moisés, porque Jesus é o construtor da casa. Ele também é o filho do construtor. Moisés não é o filho, não é o unigênito do Pai. Moisés foi criado e foi adotado também através do Messias que viria. Moisés é apenas um servo. Por maior glória que Moisés tenha tido, ele foi apenas um instrumento nas mãos do Senhor. Mais uma vez eu digo, cuidado, para não colocar a sua esperança, para não colocar os seus olhos, para não colocar a sua expectativa, para não buscar auxílio e socorro naqueles que não podem te ajudar. Nós devemos buscar no próprio Deus. Por maior glória, eu repito, que Moisés tenha tido, ele era apenas um ministro de Deus para servir a igreja. Cristo, diferentemente, irmãos, é aquele em quem todas as coisas foram criadas, inclusive a igreja. Ele que é o cabeça da igreja. Ele, meus irmãos, que é o filho daquele que criou todas as coisas e pelo qual, por intermédio do qual, todas as coisas foram criadas. É por isso que você precisa olhar para Jesus. Jesus é superior a Moisés, é superior a qualquer outro homem, é superior a qualquer religião, é superior a qualquer bem material. Jesus Cristo é superior, Ele é o Filho daquele que criou todas as coisas e pelo qual todas as coisas foram criadas. Portanto, irmãos, da mesma forma que o Filho do dono tem maior glória e honra do que o empregado, Jesus é digno de maior honra do que a de Moisés, que foi só um servo. Moisés foi um servo que não foi perfeito, um servo que, diante da pressão, da reclamação do povo, da grande responsabilidade que teve, acabou oscilando. Ao invés de falar a rocha, ele bateu na rocha para sair água. E anos mais tarde, Paulo vai dizer que a rocha era Cristo. Moisés foi um homem, meus irmãos, que foi instrumento. Na verdade, não podemos olhar para Moisés como grande libertador. Sabe quem foi que libertou o povo do Egito? Não foi Moisés. Moisés não tinha poder para enviar as 10 pragas. Moisés não teve poder, meus irmãos, para abrir o mar vermelho. Foi Deus que fez tudo isso. Moisés não teve poder, irmãos, para
fazer vir do céu o maná. Foi Deus quem fez isso. Moisés não teve poder para dar água, fazer sair da rocha água. Foi Deus quem fez isso. Moisés não teve poder para dar as codornizes ao povo. Foi Deus quem fez isso. Moisés não teve poder para fazer o povo entrar na terra prometida. Aliás, nem ele entrou na terra prometida. Depois da morte de Moisés, o Senhor levanta Josué. Sabe por quê? Porque a obra nunca foi de Moisés, nunca dependeu de Moisés. E também nunca foi de Josué, nunca dependeu de Josué. Esses homens foram apenas servos. Foram apenas instrumentos, como nós também. Quem é o Senhor de todas as coisas é Cristo. Quem é o executor, o todo-poderoso, o sustentador é Cristo. Então parem de olhar para instrumentos e olhem para Cristo. Parem de olhar para homens e olhem para Cristo. Parem de olhar para você mesmo e olhem para Cristo. Por isso, considere atentamente a Jesus. Não voltem atrás, não voltem para Moisés. É o que está dizendo o autor para aqueles nossos irmãos do passado. E para nós, sabe o que a palavra diz? Também para não voltarmos atrás. Talvez você não queira voltar, você não vai voltar para o judaísmo porque você não veio do judaísmo. Mas quem sabe você esteja sendo tentado para voltar para uma vida que não glorifica a Deus, para uma vida onde não há esperança, porque sem Deus não há esperança. Jesus Cristo é aquele que é superior, porque Ele é o dono da casa, Ele é o próprio construtor. Ainda, meus irmãos, verso número 4, ele diz: pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Verso 5, Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, a testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Diferente de Jesus, Moisés foi aquele que testemunhou a respeito de Cristo. Moisés foi alguém que Deus usou para testemunhar daquele que viria, o ungido de Deus, o Cristo Salvador. Moisés, meus irmãos, não testemunhou de si mesmo, porque ele não tinha poder em si mesmo. Aliás, ele estava certo quando nós vimos no Êxodo 3, quando ele é chamado por Deus de dizer: quem sou eu? Quem sou eu para tirar o meu povo do Egito? Quem sou eu para tirar os meus irmãos do Egito? Ele não era ninguém. Eu citei ainda esses dias as palavras de Charles Swindoll a respeito de Moisés. Nos primeiros 40 anos, Moisés viu que ele não era um ninguém. Nos segundos 40 anos, aliás, nos primeiros 40 anos, ele achou que ele era alguém criado no Egito como um príncipe. No segundo período de 40 anos, Moisés viu que era um ninguém. Depois de ficar no deserto, cuidando ali de rebanhos, e nos últimos 40 anos da sua vida, Moisés viu que Deus pode fazer através de ninguém. Moisés era apenas servo, foi instrumento de Deus. Não testemunhou de si mesmo, apontou para Cristo. Jesus Cristo é superior, porque Jesus Cristo é aquele prometido de todo o Antigo Testamento. Jesus Cristo é aquele que viria como de fato veio, e aquele que vai voltar para buscar a sua igreja. Jesus Cristo, Ele é superior. Moisés foi um servo na casa de Deus, mas Jesus é filho. E é interessante que a palavra servo aqui não é doulos, que é escravo, mas é um servo livre. Moisés foi um servo, mas Jesus Cristo é o filho. E por último, meus irmãos, nós vemos a respeito da superioridade de Jesus ao olharmos os versos de números 5 e 6. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas, como nós acabamos de ver. Ele testemunhou de Cristo. E no verso 6, Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da sua esperança. Jesus Cristo é superior, como nós vemos, porque Ele é o dono da casa. Ele é o edificador da casa. E quem é a casa? Não é o tabernáculo, não é o templo. A casa de Deus, meus irmãos, não é este prédio aqui. Este prédio precisa de reformas. Este prédio não é a casa de Deus. Muitos dos nossos irmãos não vieram hoje. Eles não estão aqui conosco no templo. Mas, irmãos, a casa de Deus não é aqui este local. A casa de Deus é o povo de Deus, que hoje cultuou ao Senhor, ou está cultuando ao Senhor em vários lugares. Alguns dos nossos irmãos cultuaram ao Senhor escondidos, como na Coreia do Norte. Muitos têm se reunido nas prisões, nos banheiros terríveis das prisões, o único lugar onde os guardas não interrompem. Alguns dos nossos irmãos estão cultuando a Deus escondidos em casa. Outros que estão cultuando a Deus
em salões, mas a igreja do Senhor não é o templo, é o povo de Deus. Podemos dizer que individualmente somos a habitação do Senhor, mas o sentido aqui é no coletivo, é o povo de Deus. E sabe, queridos irmãos, nós somos povo de Deus por causa de Cristo, que é o cabeça e o edificador desse corpo. E isso nos dá esperança. Mas eu não poderia terminar sem trazer uma palavra aqui de explicação, porque no verso 6 ele diz: a qual somos nós, né, a casa, se guardarmos firme até o fim a ousadia e exultação da esperança. Aqui alguns podem dizer: bom, então nós só somos casa se guardarmos até o fim a ousadia e esperança. Ou seja, podemos deixar de ser casa. Não é isso que o autor está dizendo. Aqui a ideia é que nós vamos, de fato, comprovar que somos casa de Deus, que pertencemos a Deus, sendo fiéis. O nosso pertencimento a Deus não está baseado na nossa fidelidade. O que nós vemos na palavra, e vamos continuar vendo sobre isso, é que aqueles que pertencem ao Senhor serão fiéis. Não porque são bons, porque nós não somos. Não porque são capazes, porque nós não somos. Não porque são perfeitos, porque nós não somos. Mas por causa daquele que é o nosso sumo sacerdote. Por causa daquele que é fiel, o apóstolo enviado. Por causa daquele que é o autor e consumador da fé. Por causa daquele que é o que pagou o preço em nosso lugar. Por causa daquele que continua sendo fiel, intercede por nós e nos sustenta com o seu poder, a sua retidão, a sua justiça, Jesus Cristo. Se você pertence ao Senhor, você não precisa ter medo de um dia deixar de ser casa do Senhor. E você nunca vai deixar de ser casa do Senhor. Sabe por quê? Porque o dono da casa, que não é Moisés, o edificador da casa, que não é Moisés, é Jesus Cristo. É Ele quem nos edifica, é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos coloca sobre a rocha, que é Ele mesmo. Por isso nós estamos seguros nele. Hoje, queridos irmãos, nós aprendemos através da santa e bendita palavra do Senhor, em dias tão difíceis como os nossos, nós devemos olhar firmemente para Cristo, que nós devemos considerar firmemente a Cristo, por causa do seu ofício, e logo por causa das suas obras. Ele é o apóstolo, o enviado, aquele que representa a Deus. Ele, além disso, é o sumo sacerdote da nossa confissão. Foi Ele quem pagou o preço em nosso favor. Foi Ele quem levou sobre si a culpa dos nossos pecados. É através dele que nós somos declarados justos. E é por causa dele que nós temos certeza da vida eterna. Nós aprendemos, irmãos queridos, nesta noite, que devemos olhar firmemente, devemos considerar atentamente e firmemente a Cristo, porque Ele é fiel. Ele foi fiel, cumprindo a sua missão, vivendo de uma forma perfeita, para que a justiça dele fosse imputada a nós, morrendo, levando sobre si os nossos pecados, ressuscitando, nos garantindo a vida eterna. Mas Ele continua sendo fiel, porque Ele é o nosso representante e o será por toda a eternidade, e Ele intercede por nós. Nós aprendemos, irmãos queridos, que por causa disso, Ele é confiável, e nós precisamos olhar atentamente para Ele. E finalmente nós aprendemos, irmãos, que precisamos olhar para Cristo. Precisamos olhar firmemente para Cristo, precisamos considerar firmemente ao Senhor, porque Ele é superior, superior a Moisés, superior a tudo e a todos. E Ele, meus irmãos, sendo tão poderoso e superior, não há mais ninguém que nós deveríamos considerar a não ser Ele.